Na manhã de 19 de agosto, em uma base de comando secreta perto de Kiev, oficiais de inteligência ucraniana captaram sinais preocupantes da rede de espionagem e satélites de reconhecimento. Relatórios de inteligência ocidental, combinados com dados de drones Bayraktar TB2 patrulhando perto da fronteira, revelaram atividades incomuns em bases russas em Chatalovo, Bryansk e Milerovo. Imagens de satélite mostraram lançadores móveis 9P-78-1 para mísseis balísticos Iskander-M sendo preparados em Chaldá, na Crimeia. Ao mesmo tempo, unidades de radar russas foram vistas implantando o sistema de controle de fogo 9S-36, capaz de guiar mísseis Iskander-M com uma margem de erro de apenas 5 a 7 metros. Enquanto isso, caminhões carregando dezenas de drones Shahed-136, com velocidade de 180 km por hora, alcance de 2.000 km e uma ogiva explosiva de 40 kg, foram detectados em Primorsko-Akhtarsk. Drones iscas, desarmados, mas emitindo sinais de radar imitando os Shahed, também apareceram nos relatórios, sugerindo uma tática para interferir nas defesas aéreas ucranianas. Ao meio-dia, estações de radar Kolchuga, capazes de detectar alvos a 600 km e distinguir sinais de radar na faixa de 0.1 a 18 GHz, começaram a captar sinais de bases russas. Analistas no centro de comando em Kharkiv determinaram que a Rússia preparava um ataque coordenado, usando mísseis balísticos Iskander-M, com velocidades hipersônicas de Mach 6 a 7, alcance de 500 km e uma ogiva de 700 kg, fragmentação ou autoexplosivo, junto com um grande número de drones. Alertas foram enviados às unidades de defesa aérea no norte e leste da Ucrânia. Comandantes ordenaram a ativação total dos sistemas de defesa aérea, desde Patriot e Iris-T até unidades locais Buk M1 e S-300. Sistemas NASAMS, armados com mísseis AIM-120 AMRAAM, com alcance de 40 km e capacidade de altitude de 15.000 metros, foram posicionados em áreas-chave perto de Kiev e Dnipro. Equipes de guerra eletrônica foram colocadas em alerta máximo, com jammers avançados prontos para interromper os sistemas de orientação de mísseis e drones russos. Em Oktirka, uma cidade estratégica na região de Sumy, forças de defesa civil foram mobilizadas. Sirenes de ataque aéreo foram testadas e civis foram incentivados a se prepararem para abrigos. Equipes móveis de fogo, equipadas com metralhadoras DSAK de 12 mm e mísseis de ombro Stinger com alcance de 5 km e mira infravermelha, foram posicionadas em pontos altos ao redor da cidade. Enquanto isso, em bases aéreas perto de Chernihiv, esquadrões de MiG-29 e Su-27 foram colocados em alerta, prontos para decolar e interceptar alvos voando baixo. Pilotos foram equipados com óculos de visão noturna e navegação GPS atualizada para operações eficazes em baixa luminosidade. A Ucrânia sabia que este ataque não era apenas um golpe militar, mas uma tentativa russa de abalar o moral civil após negociações diplomáticas fracassadas no Alasca, onde conversas de cessar-fogo colapsaram por disputas sobre controle de fronteiras. Ao cair da noite, as defesas aéreas ucranianas mudaram para modo de combate. Perto de Sumy, um sistema Patriot, fornecido pelos Estados Unidos, foi ativado. Seus interceptadores PAC-3, viajando a Mach 5, com alcance de 19 km e capacidade de altitude de 20.000 metros, eram a ponta de lança contra mísseis Iskander-M. O radar AN/MPQ-53 do Patriot, capaz de rastrear 100 alvos simultaneamente e distinguir alvos reais de iscas com 99% de precisão, foi ajustado para detectar objetos hipersônicos.
Em Kharkiv, sistemas Buk-M1, armados com mísseis 9M317, com alcance de 50 km e capacidade de altitude de 22 mil metros, foram posicionados para combater drones voando baixo. Sistemas S-300, com mísseis 5V-55R, oferecendo alcance de 90 km e ogiva explosiva de 133 kg, foram implantados em locais-chave para formar uma rede de defesa em camadas. Sistemas de curto alcance Tor-M1, com mísseis 9M331 e alcance de 12 km, foram mobilizados para proteger infraestruturas críticas, como pontes e usinas elétricas. Unidades de guerra eletrônica, usando jammers Bukovel AD, com alcance de 10 a 15 km, foram posicionadas em pontos estratégicos. Esses sistemas podiam interromper sinais de GPS e radar dos drones Shahed, fazendo-os desviar do curso ou cair. Equipes móveis de fogo, armadas com canhões automáticos ZU-23-2, disparando 2.000 balas por minuto, e mísseis Stinger, foram posicionadas ao longo de estradas e áreas urbanas. Essas unidades eram apoiadas por veículos blindados Kozak-2, equipados com radares de busca de alvos e comunicações criptografadas. Em postos de comando, oficiais usaram links de dados Link 16, fornecidos pela OTAN, para coordenar informações em tempo real entre defesa aérea, força aérea e unidades de guerra eletrônica, reduzindo o tempo de reação para 2 a 3 segundos. Tudo estava pronto, mas uma tensão pesada pairava no ar, pois todos sabiam que uma tempestade estava por vir. Às 7h30 da noite, sirenes de ataque aéreo soaram no norte e leste da Ucrânia. De Chauda, na Crimeia, 2 mísseis Iskander-M foram lançados de plataformas 9P781. Viajando a Mach 6, eles cruzaram o céu, deixando rastros de fumaça branca de dezenas de metros. Os mísseis seguiram uma trajetória parabólica, subindo a 50.000 metros, antes de mergulharem em um ângulo quase vertical, dificultando a interceptação. Sua orientação inercial e GPS, apoiada pelo GLONASS, permitia ajustes contínuos de trajetória para evitar interceptadores. Radares ucranianos detectaram imediatamente 2 rastros hipersônicos vindo do sul em direção a alvos estratégicos, possivelmente centros de comando em Kharkiv ou infraestruturas em Sumy. Ao mesmo tempo, 93 drones Shahed 136 e drones Iskas foram lançados de Chatalovo, Bryansk, Milerovo e Primorsko-Akhtarsk. Os Shaheds, com seu ruído característico de motor de motocicleta, voavam em baixas altitudes de 50 a 200 metros, usando terrenos montanhosos e florestados para evitar radares. Drones Iskas, projetados para imitar sinais de radar dos Shahed, geraram dezenas de alvos falsos nas telas ucranianas. A Rússia dividiu os drones em 5 ondas de 15 a 20 unidades, aproximando-se de diferentes direções. Grupos de Chatalovo miraram Chernihiv. Grupos de Bransk visaram Sumy. Grupos de Milerovo avançaram sobre Kharkiv. E grupos de Primorsko-Akhtarsk e Chauda rumaram para regiões centrais. Alguns drones carregavam emissores infravermelhos como iscas, complicando a mira de mísseis Stinger e defesas de baixa altitude. Em uma estação de radar perto de Chernihiv, oficiais detectaram 20 pontos lentos vindos do norte. Sistemas Kolchuga confirmaram que eram drones Shahed 136 misturados com sinais de iscas. Ordens foram dadas. Unidades Buk-M1 na área abriram fogo. Um míssil 9M317 foi lançado, travando em 3 Shaheds a 100 metros. Uma explosão confirmou a destruição de 3 alvos, com destroços caindo em um campo perto da fronteira. Mas o enxame de drones continuou, com alguns grupos serpenteando por florestas para evitar radares.
Alguns Shaheds foram detectados fazendo mudanças bruscas de curso, provavelmente por navegação aleatória pré-programada, dificultando previsões de trajetória. Em Sumy, um sistema Patriot foi ativado para combater um míssil Iskander-M. Seu radar AN/MPQ-53 detectou o míssil se aproximando a Mach 6. Um interceptador PAC-3, viajando a Mach 5 com orientação ativa, foi lançado. A 15 mil metros, o interceptador atingiu o Iskander-M, causando uma explosão ofuscante. O radar confirmou a destruição do míssil russo, com destroços caindo em uma área desabitada. No entanto, o segundo Iskander-M continuou, com sua trajetória mudando constantemente, escapando da rede de radar e desaparecendo das telas. Comandantes não conseguiram identificar seu alvo, mas o medo se espalhou. Um local estratégico ou área civil poderia ser atingido. Análises posteriores sugeriram que o segundo míssil mirou uma usina elétrica em Sumy, mas jammers terrestres russos interferiram nos sinais de radar. Enquanto isso, a batalha contra os drones Shahed continuava no norte e leste. Em Kharkiv, equipes móveis de fogo em colinas usaram cangões automáticos Zu-23-2 para mirar drones voando baixo. 3 Shaheds foram abatidos, suas ogivas de 40 quilos explodindo na noite. Mísseis Stinger, operados de posições elevadas, travaram em drones a 150 metros. Um Stinger acertou um Shahed, detonando-o no ar, com destroços caindo em uma floresta. O grande número de drones forçou as equipes a se reposicionarem constantemente para evitar detecção. Unidades de reconhecimento com mini-drones forneceram coordenadas precisas para os sistemas de defesa aérea. Unidades de guerra eletrônica, usando Bukovel AD, começaram a atrapalhar as operações. Perto de Sumy, técnicos ativaram jammers, embaralhando sinais de GPS de 15 drones Shahed. Alguns drones desviaram do curso, caindo em campos, enquanto outros se autodetonaram por falhas no sistema. Drones iscas confundiram os radares ucranianos, misturando sinais reais e falsos e forçando verificação manual de alvos. Alguns radares captaram sinais falsos de emissores russos, complicando a priorização. Em Chernihiv, um esquadrão de MiG-29 decolou às 8 da noite, armado com mísseis Arar R-73, com alcance de 30 km e orientação infravermelha. Usando radares N019, que detectam alvos a 70 km, os pilotos avistaram 10 Shahed a 200 metros. 2 mísseis R-73 destruíram 4 drones em um único ataque. Mas o número esmagador de drones forçou os jatos a retornarem para reabastecimento, deixando as unidades terrestres continuarem. Sistemas S-300 no leste dispararam mísseis 5V-55R, abatendo 5 Shaheds a 300 metros. Explosões iluminaram o céu em um espetáculo feroz e aterrorizante. Pilotos de MiG-29 relataram que alguns Shaheds voavam a apenas 30 metros, escapando de radares e exigindo mira visual. Às 10 da noite, o ataque russo atingiu seu pico. Um grupo de 15 drones Shahed de Primorsko-Akhtarsk passou por falhas nos radares, mirando Oktirka, em Sumy. Defesas locais, com metralhadoras e mísseis Stinger, tentaram interceptar, mas 4 Shaheds romperam, atingindo uma área residencial. As explosões abalaram a cidade, destruindo 3 casas e ferindo 12 pessoas, incluindo 2 crianças. Sirenes de ambulâncias ecoaram enquanto equipes de resgate corriam para o local, procurando sobreviventes entre os escombros. Relatórios iniciais indicaram que um drone atingiu um depósito de combustível, iniciando um incêndio massivo que se espalhou para áreas próximas, amplificando os danos. A batalha continuou até as 2 da manhã de 20 de agosto. As exaustas defesas aéreas ucranianas persistiram.
um sistema Iris-T fornecido pela Alemanha, com mísseis de alcance de 40 quilômetros e capacidade de altitude de 20 mil metros, abateu 3 Shahed perto de Kharkiv. Unidades de guerra eletrônica desativaram 10 drones a mais com interferência em seus sistemas de orientação. Alguns drones neutralizados foram recuperados, revelando atualizações russas na navegação do Shahed-136 com módulos anti-interferência de GPS. Às 4 da manhã, ao amanhecer, as defesas ucranianas haviam destruído 62 drones, incluindo Shaheds e iscas, usando mísseis, armas e guerra eletrônica. Ainda assim, 31 drones e o segundo Iskander-M romperam as defesas, atingindo 20 alvos, de infraestruturas a áreas civis. O ataque russo, com 2 mísseis Iskander-M e 93 drones, foi um golpe em larga escala, mostrando poder militar e táticas sofisticadas. A Rússia combinou drones Shahed de baixo custo com mísseis hipersônicos para sobrecarregar as defesas ucranianas, enquanto pressionava civis psicologicamente. Drones russos Orlan-10 forneceram dados de direcionamento em tempo real, aumentando a precisão dos ataques. A preparação meticulosa e a coragem da Ucrânia destruíram um Iskander-M e 62 drones, mitigando um ataque potencialmente catastrófico. O ataque em Oktirka, ferindo 12 pessoas, destacou o peso da guerra, mas a resiliência da Ucrânia evitou um desastre maior. Essa batalha, após as negociações fracassadas no Alasca, mostrou que o conflito Rússia-Ucrânia permanece sem solução. Ainda assim, com o apoio dos aliados e determinação inabalável, a Ucrânia resiste firme contra a tempestade de aço.